Após ser eleito, Jair Bolsonaro afirmou que seu governo será defensor da Constituição. Mas especialistas alertam que o projeto político dele vai na contramão do conjunto de leis que regem o país. Veja na reportagem de Michele Gomes. Apesar de ter amenizado o discurso extremista adotado na campanha eleitoral, o histórico político e as propostas de Jair Bolsonaro preocupam o vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Para Hugo Leonardo, as medidas defendidas na área de segurança pública atacam direitos individuais garantidos na Constituição. Instituímos as audiências de custódia no Brasil, que é um direito de todos os cidadãos previsto em tratados internacionais, dos quais o Brasil é subscritor sem reservas, e era um dos únicos países que ainda não tinha essa legislação. Então, essas situações que já estão ancoradas na prática judiciária brasileira, no ordenamento jurídico brasileiro, não podem ser interrompidas. Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo, alerta que a sociedade deve ficar atenta com o totalitarismo defendido pelo presidente eleito. O jurista afirma que a proposta da escola sem partido, que defende a neutralidade dos professores para que não haja proselitismo político, é, na verdade, uma censura que coloca em risco a liberdade de expressão e pensamento, direitos fundamentais da Constituição de 1988. Quando eu quero impor o que eu chamo de neutralidade ao outro, no fundo eu estou querendo impor o que eu penso ao outro. O que eu acho que é neutralidade, o que eu acho que ele deve fazer, né? E aí isso arrebenta com um valor importante da Constituição, que é a liberdade de cátedra, que é a liberdade de expressão, que é a liberdade de pensamento. Então, isso aconteceu com o nazismo e com o fascismo também. Eu acho que os professores não são neutros, mas eles ensinarem esse tipo de posição totalitária para os alunos, que no fundo é isso que significa, é o pior tipo de ensino humano, democrático, moral que pode haver para qualquer adolescente, para qualquer jovem. Outro direito ameaçado pelo governo Bolsonaro é a liberdade de imprensa. Bolsonaro ameaçou cortar a verba de propaganda oficial do jornal Folha de São Paulo por causa das denúncias divulgadas contra ele pelo jornal. Os advogados destacam que imprensa livre e oposição são pilares fundamentais da democracia. Eu, sinceramente, espero que o governo eleito e os seus governantes, enfim, as pessoas que o auxiliarão ali, para além da presidência da República, convivam com a oposição de uma forma pacífica, republicana, porque não existe país no mundo, não existe experiência democrática sem a atuação de uma oposição firme e fiscalizadora. Quase 50% da população brasileira que não tem voz na imprensa. Mas isso não se faz fechando o jornal como ele deseja, ou fechando redes de televisão. Isso se faz abrindo mais jornais. O Estado estimulando para que existam mais jornais, né? Para que a pluralidade aumente. Essa forma que ele pretende de fechar jornal é uma forma primária de agressão aos direitos do homem, ao direito de livre expressão de todos nós, não é só do jornal que está sendo vitimado com isso, e do direito de imprensa, que é um direito essencial da sociedade democrática, né? Isso revela, se ele for nessa linha, que ele realmente não deseja uma sociedade democrática.